Oi, pessoal, eu sou a Bruna Almeida, Head de Sucesso do Cliente na Lead Edu. Essa é a nossa série de conversas com especialistas. Aqui nós pegamos as dúvidas que recebemos de RHs e profissionais de TI&D e levamos para especialistas do nosso time resolverem. É um papo direto ao ponto para te dar insights práticos. No episódio de hoje, eu estou aqui com o Jay Ribeiro, CEO e cofundador da Lead Edu, e a Vanessa Maestrelli, sócia e facilitadora aqui da Lead, para falar sobre a grande questão: como demonstrar o valor do investimento em aprendizagem para a empresa? Bora lá? Então, Jay, falando sobre mensuração de resultados em TI&D, por onde a gente começa a pensar em mostrar esses resultados em TI&D para o negócio? Boa pergunta. Eu acho que um dos primeiros pontos que me vem é uma compreensão muito clara do que é resultado de T&D para o negócio. Porque uma coisa é o que os livros, as técnicas, as abordagens falam de forma correta sobre o que é possível medir e o que é resultado de aprendizagem. Outra coisa é a visão que o negócio atualmente tem, né, sobre resultado de T&D. Então, o primeiro passo é um letramento, bem importante, e que inicia por entender o que é valor e o que é resultado de educação para o negócio, e depois nós apoiarmos fazendo essa educação do que é possível, de fato, ser medido, até que ponto, quais relações podem existir entre um resultado de aprendizagem e resultado de negócio, né? Então, primeiro letramento, eu diria, dependendo da maturidade do negócio, quando fala de resultado de educação. Segundo, aí sim começa a olhar para a métrica, que é quais são os indicadores que vão dizer que esse resultado está rolando, sabe? Quando a gente pensa em resultado e pensa em aprendizagem como aquela que garante que as pessoas consigam fazer algo melhor ou diferente, a gente tem que mapear comportamentos que vão aproximar as pessoas desse objetivo, dessa ambição do negócio. Então, talvez a gente tenha que deixar mais claro que resultado é esse do negócio nesse momento. Quais são as expectativas e os resultados que estão sendo esperados dentro do negócio, né, para a gente entender, e isso vem muito, né, dos RHs, de treinamento e desenvolvimento. Às vezes falta uma nitidez desses times, enfim, do contexto, até por proximidade mesmo, né, para poder traduzir isso na aprendizagem. Então, acho que isso que tu traz, né, se conecta muito. Quando a gente faz tantas perguntas para fazer um bom design de aprendizagem desde o início, é porque a gente precisa entender os objetivos do negócio para conectar daí com um processo de aprendizagem que faça sentido tanto para o aprendiz quanto para o negócio lá na ponta, né? Para os objetivos, sejam financeiros, sejam outros desafios que o negócio esteja enfrentando. Então, entendendo, né, essa parte mais inicial do valor do TI&D para o negócio, como é que é possível chegar nesse tão desejado ROI que se fala tanto em várias áreas do negócio e no TI&D também? ROI é uma sigla, né, que é mais comum de ser encontrado na área financeira, né, quando a gente fala de dinheiro, né, retorno sobre o investimento feito. Agora, se nós formos olhar para o significado da expressão, ROI é retorno sobre o investimento, seja esse retorno qual for. Acho que o ponto importante é entender que tipo de retorno nós estamos falando. Porque a partir do momento que a gente entende que retorno a gente quer e a gente olha para a ação de educação, para a iniciativa de aprendizagem, a gente consegue compreender se essa iniciativa, a partir do objetivo que ela está construída, se ela tem capacidade de gerar esse tipo de retorno que está sendo buscado. Né? A Lead Edu hoje, nós enxergamos retorno de diferentes formas. Retorno pode ser alguém se sentindo emocionalmente feliz, engajado e apto a fazer algo com o que recebeu. Mas retorno também pode ser um conhecimento verbalizado, escrito. Retorno pode ser um comportamento observado, novo. Retorno pode ser um ponteiro girando da operação ou do negócio como um todo. E retorno pode ser aumento de receita ou geração de economia financeira. Então, só aí a gente trouxe 5 níveis de retorno. Por isso que quando tu me pergunta como que se faz para gerar ROI, primeiro ponto, qual? Qual tipo de retorno se quer? A partir disso, a gente vai buscar entender se a iniciativa e o objetivo ao qual ela está sendo elencada tem capacidade direta de gerar esse retorno. Às vezes é indireto. A gente tem que tomar um cuidado. E, de novo, voltamos a olhar para métricas. Quanto mais claro
em relação à pergunta anterior, a gente tem quais são as buscas do negócio, quais são os reais objetivos estratégicos, mais fácil da gente entender que tipo de retorno é esse. E como que Exatamente. depois a gente consegue mensurar isso a partir do que vai compor esse processo de aprendizagem, né? No sentido de competências que precisam ser incorporadas, novos comportamentos que precisam ser também aprendidos pelas pessoas, né? Exatamente, exatamente. E equalizar, fazer acordos, né? Porque isso em relação à expectativa e resultado que a solução vai entregar. Porque normalmente, se há um pedido de ROI que não está rolando, muitas vezes a gente encontra uma métrica mal desenhada. Ou ainda muitas vezes a métrica, o objetivo de aprendizagem que as pessoas estão buscando está correto. E o jeito que estão avaliando na ponta também. O meio pode estar equivocado, que é o design da solução. Às vezes a gente tem um objetivo de aprendizagem muito bonito e muito bem construído. Ó, ao aprender isso, ao passar por essa iniciativa, a pessoa estará apta a fazer tal coisa. Mas a curadoria de conteúdo e o método escolhido não apoia aquela pessoa adulta a desenvolver essa capacidade. Então, na hora de avaliar, o retorno não vem. Então, muitas vezes está nesse tripé o gap. Ou é um retorno que está sendo equivocadamente esperado, ou é uma métrica mal dimensionada, ou um design que não está conectando essas duas pontas. E falando, né, em design também, e exemplos práticos, né, de como desde a gente pensa o design da solução, até como a gente mensura os resultados alcançados, tu tem um pouco para compartilhar com a gente como a gente faz na Lead Edu? A gente já realizou alguns projetos, né, que nos permitiram nessa arrancada, quando junto do RH a gente desenha quais são exatamente os objetivos e as buscas do negócio, a gente começar num mapeamento mais claro de exatamente o que tu estava falando da leitura, né, de o que as pessoas precisam aprender a fazer melhor ou diferente. Ali a gente vai delimitando essas métricas. O nosso Learning Scan, por exemplo, nos permite deixar mais claro o que de fato as pessoas precisam aprender, e não só na visão do RH e ao acessar a estratégia deles, mas também na visão do próprio aprendiz. Porque a questão da leitura tem a ver com isso, né? O aprendiz está se dando conta que, embora esteja precisando fazer isso, o que está me impedindo de fazer são outros componentes. E aí ele consegue fazer uma escolha de temas e de elementos que façam mais sentido para compor essa jornada. Então, acho que a gente começa por aí, desenhando melhor, né, essas métricas que vão ser mensuradas lá na frente. Falando em mensuração, a gente tem os nossos encontros também metodológicos, desde um hackathon, que a partir dessas buscas do negócio, a gente engaja profissionais para que eles tragam projetos de melhoria, de inovação, que estejam diretamente ligados a essa mexida de ponteiro, ou a essa mudança de comportamento, ou essa aquisição de um novo jeito de fazer as coisas. A gente pode ter experiências tipo os Learning Spits, que também mostram valor para o negócio, dependendo, o Jay falava antes, de engajamento, de felicidade, ou de transformação das pessoas. Então, quando elas narram o que essa jornada de aprendizado trouxe de impacto para ela, na vida dela, enquanto profissional, o que ela trouxe de influência também positiva nas relações, principalmente quando a gente está falando de lideranças, o que essas lideranças estão permitindo que as pessoas consigam fazer algo melhor, né? Trazer mais despressurização para o ambiente, trazer mais leveza, que faz com que aumente a performance. E também dentro desses Learning Pits, além de falar de impacto em mim, nas relações, o impacto no próprio negócio. Eu já vivi situações das pessoas contarem num Learning Pitch em que, através de uma troca de ideias ali com pares e colegas, conseguiram fazer uma redução, uma economia drástica num processo que gerou resultados de ordem financeira. E isso estava sendo narrado numa timeline, de aprendizagem dessa jornada. Ou podemos também, né, Jay, falando de mapeamento de barreiras que possam estar impedindo as pessoas de fato, transferir o aprendizado para o dia a dia, no sentido de mensuração. Né? Exato. A gente tem o nosso checkpoint de evolução. Isso.
O Checkpoint de Evolução é um método que nasce também dessa busca por entender que tão importante quanto mensurar resultado de aprendizagem é mensurar também os detratores desse resultado ao longo do processo. Então, por isso que também existem métodos em que nós coletamos quais são os principais desafios e barreiras da cultura de aprendizagem que pode estar impedindo a geração do resultado, da métrica, do comportamento alterado, né, do resultado específico daquele projeto. Então, existe aí uma preocupação nossa não só de estabelecer métricas no início e mensurar no final, como também no meio e acompanhando os detratores ou os promotores desse número, né? E, por fim, a gente também tem estudado formas de trabalhar laboratório de dados com as próprias pessoas que estão aprendendo no projeto, em que ali nós olhamos para 3 dimensões importantes, que é o indivíduo, a percepção de avanço dele, dados qualitativos e quantitativos que demonstram a evolução e a nova prontidão, como também dados de contexto, né, do negócio e dados da própria liderança apoiadora desse processo de desenvolvimento. Então, temos aí conduzido laboratórios de dados para levantar dados quantitativos e qualitativos com diferentes públicos para que isso aconteça. Está sendo um processo bem bonito e gerando reports para o negócio que deixam claro qual é o retorno que ele está tendo ao investir em educação com a gente, sabe? Que incrível, né? A gente está falando realmente de impacto, assim, mensurado e real dentro do negócio para as pessoas do início ao fim, né? Isso que acho que essa inteligência, essa é um diferencial também, né, da nossa metodologia. É muito bom poder ver, acompanhar e compartilhar com todos os stakeholders do negócio esses dados também para tomada de decisão posterior, né? Continuidade, a lógica da aprendizagem contínua dentro do negócio, né? E, Bru, e tem um ponto também que me chama a atenção, que é um paradigma, que nós no Brasil, a gente está convidando as empresas a fazer do nosso jeito. De olhar para resultados, que durante muito tempo se acreditou que a responsabilidade por avaliar resultados de treinamento e desenvolvimento era do RH. E era dos profissionais de educação corporativa. E vem aquele peso, e nós indo em congressos, todo o nosso stand lá, e a cada momento surgem pessoas, como é que eu avalio, qual é o melhor método para coletar dados? Vocês têm ferramenta para isso? E muitas vezes a gente para e pergunta, tá, mas espera aí, será que é o RH que tem que decidir como vai mensurar o resultado de aprendizagem? Ou será que não podem ser as pessoas? Será que a gente também pode compartilhar a responsabilidade pela geração de dados de resultado? Porque essas pessoas investiram tempo de vida no processo de aprendizado ali. E será que a gente não pode compartilhar essa responsabilidade, inclusive trazendo para elas tomar a decisão junto conosco, nós levamos opções. Olha, tem esse método, esse método, esse método. Como que vocês querem finalizar essa jornada e evidenciar retorno, que valeu a pena? E isso é uma quebra de paradigmas muito profunda, porque o meio corporativo, ele tende a repetir uma lógica de que a instituição é a responsável pela avaliação. Isso é muito profundo. É do nosso histórico educacional de construção. E quando a gente para e pensa, tá, e se quem aprende define como vai ser avaliado? O negócio muda, inclusive o engajamento. Tem muitas empresas aí no mercado sofrendo porque as pessoas não responderam à pesquisa no final do projeto. Mas isso diz o quê? Bom, será que a forma como essa coleta é planejada e comunicada não pode mudar? E aí a gente tira da instituição e do próprio RH o peso de avaliadores e a gente começa a compartilhar decisões pelo retorno do tempo de todo mundo envolvido nesse negócio. Sim, muitos falam em protagonismo, né? Hoje em dia, muitas das organizações vêm nos pedindo, as pessoas protagonistas. Isso também é, de fato, né? Protagonizar o seu processo de desenvolvimento e compartilhar a responsabilidade, né? E falando em erros, porque eu acho que também, né, Jay, tu trouxe um pouquinho assim, um dos pontos seria deixar só para o RH ou para a área de T&D olhar para os resultados. Mas quais são os outros erros que vocês já viram profissionais de T&D e RH cometerem quando a gente fala em mensuração de resultados? Eita. Erros. Eu diria que também são gerados por um desconhecimento, né, sobre isso. Existem poucas literaturas que falam de forma simples e não simplória em relação à avaliação de resultados, né? Então,
talvez não sejam tão erros, mas as práticas mais rotineiras e mais comuns no Brasil nos geram um viés de que sucesso do processo de educação são pessoas felizes, né? São pessoas satisfeitas com o que viveram na experiência. Isso eu não chamo de erro, mas eu chamo de um viés muito forte de um histórico de prática que focado na avaliação de reação. Né? Então, no momento que a gente foca e é acostumado a aplicar, a avaliação gostou, não gostou, coffee break estava bom ou não estava, o material, ar-condicionado, facilitador, a gente começa a reforçar uma autoestima, inclusive, de quem faz educação corporativa dentro do negócio, de que se as pessoas saíram satisfeitas e felizes, o negócio aprendeu. E isso é uma armadilha muito grande. Porque aí passa um movimento na economia, no mercado, o negócio aperta, e aí o que acontece? Bom, qual é o valor? Qual é o ROI? Do nada virar uma chave e começa a falar de ROI para uma cultura de educação corporativa que construiu a própria autoestima em pessoas satisfeitas com suas ações. Mas, ao mesmo tempo, a ciência está mostrando que, muitas vezes, os processos de educação mais verdadeiros e mais transformadores vêm colados com experiências não tão positivas assim emocionais. Ou seja, as experiências menos gostosinhas talvez sejam as que mais façam a diferença, dependendo do contexto. Então, para mim, aí não é um erro, é uma armadilha da gente colocar sucesso de educação atrelado à satisfação momentânea. E eu diria que uma outra coisa que a gente tem percebido também quando a gente vai falar sobre isso com os nossos parceiros de negócio por esse tema estar tão em voga também, tem uma ansiedade, por vezes, de buscar o ROI em tudo e em todas as jornadas de aprendizagem com públicos distintos, objetivos distintos, da mesma forma, né? Eu acho que essa também é uma outra armadilha, assim, quando a gente vem aprofundando isso, não tem uma fórmula, claro, tem várias metodologias que a gente precisa respeitar, construir, mas olhar de novo para a realidade daquele contexto, para os resultados, também vai trazer, inclusive, uma energia posta, né, na busca pelo ROI, equivalente à relevância naquele contexto de negócio, naquele momento, aquele processo que está sendo vivenciado também, né? Não sei se vocês têm visto, percebido. Eu acho que é uma pergunta que a gente costuma fazer não só para o pessoal de T&D, de educação corporativa e RH, mas para o próprio aprendiz. Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Né? E em que vale a pena a gente dedicar esforço aqui? Como que a gente avança nesse processo? O Jay estava falando antes muito da questão da descentralização. Eu acho que o nosso papel, e a Lid vem fazendo isso ao longo dos anos, é educar todos os públicos com o qual ela interage dentro desse processo. Tanto o RH quanto os executivos, quando a gente chama para esses fóruns e discutir, né, para discutir com eles, melhor dizendo, o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, fazer eles olharem com outros olhos para a própria estratégia, com né, de que a gente já vem fazendo isso também. Então, eu acho que o nosso papel, ele é sempre convidar as pessoas a pensar por que a gente está fazendo e não ficar a título de ou modismo, ou cobrança ou pressão de percorrer esse resultado a qualquer custo, né? Então, que isso seja também estratégico. Bem como tu falou, que projeto vale a pena a gente dedicar tempo, esforço, investimento para usar essas estratégias de mensuração, que projetos talvez não façam sentido. E sabe que eu acho que tem tudo a ver com risco. Análise de risco de não fazer, sabe? Existem 2 vetores de análise que eu gosto muito, que é quando você para analisar a iniciativa de aprendizagem se perguntando, bom, qual é o valor gerado na estratégia do negócio se esse objetivo de aprendizagem for atingido? Né? Numa escala de mínimo valor a máximo valor, onde que ele está. Ou seja, se as pessoas aprenderem e fazerem, o quanto mexe na estratégia. O valor real gerado pelo negócio. Isso é uma análise. Outra análise que dá para fazer é o custo das pessoas envolvidas e o quanto também estratégicos são essas pessoas que vão aprender. Quando eu falo de pessoas estratégicas, eu não estou falando só de cargo e de valor de remuneração. Eu estou falando do papel daquelas pessoas naquele momento de negócio. Porque muitas vezes, dependendo do momento que o negócio está no mercado, um público específico daquela estrutura é muito estratégico.
E então, quando tu para analisar o quão estratégico é o público-alvo dessa solução e o quão estratégico é para o negócio o valor gerado pelo objetivo atingido, tu começa a entender que quanto mais altos forem essas avaliações, mais tempo e dinheiro tu precisa investir em avaliação. Porque avaliar é custo. É de pessoas envolvidas, é tempo de coleta de dados, de analisar, de comunicar resultados, de engajar envolvidos. Então, é uma análise mais estruturada, assim, que nos ajuda a entender onde faz sentido investir tempo, sabe? Maravilha. E para a gente fechar, então, essa temática, o que vocês entendem que não pode faltar numa mensuração de resultados realmente eficazes? E aí? Eu acho que uma das coisas a gente já falou, que é pararmos para pensar por que a gente vai avaliar, de que forma vamos avaliar, quão estratégico realmente é esse público e essa iniciativa de aprendizagem para o atingimento dos objetivos reais do negócio. Então, eu investiria energia e tempo nisso. Entender o porquê a gente vai fazer o que a gente vai fazer. Perfeito. Né? E trazer mais pessoas para participar desse processo, né? De co-criar também essa estratégia de mensuração, dando condições das pessoas se posicionarem, né, com o seu nível de conhecimento, de disponibilidade de tempo, né, de energia, para que esse negócio realmente não se perca no meio do caminho, né? Exato. Eu traria 2 coisas que não podem faltar. Letramento, que é o que eu falei lá no início. Acho que as pessoas, quando elas entendem tecnicamente sobre resultados de aprendizagem, os pedidos começam a ser feitos de uma forma mais correta, as promessas não são feitas de forma equivocada e a gente reduz a frustração com os processos de educação, sabe? E o segundo é uma palavra que já está em voga há muito tempo aqui, é confiança. Porque muitas vezes os dados são gerados, os dados estão ali. E dia após dia a gente encontra negócios que não confiam nos seus próprios dados. De percepção das pessoas, de auto-identificação de sucesso. Então acho que tem um acordo muito importante aí que é qual é a métrica, onde estão esses dados e a partir disso a gente confia neles. Porque confiança faz muita diferença. Porque existem muitos dados lindos aí de resultado que às vezes são bem recebidos, às vezes não. E às vezes é uma crise de confiança da cultura. Esse foi mais um episódio da nossa série Conversa com Especialistas. Se você gostou de ver como pensamos, já aproveita e confere os outros episódios. Cada um deles vai trazer insights práticos para as perguntas que recebemos de RHs e profissionais de T&D a partir da visão única do nosso time. E claro, se você quiser levar esse papo para um próximo nível, entre em contato conosco. Estamos aqui para ajudar a sua empresa a construir estratégias de T&D de alto impacto.